E aí, gente, tudo bem com vocês, meninos e meninas, alunos de todos os cantinhos aqui do Parabólica? Sejam bem-vindos à nossa penúltima aula de cartografia. Eu sei que a gente deu uma parada com as aulas porque eu tive que viajar, resolver algumas coisas, mas essa semana, excepcionalmente, na terça e na quinta, a gente finaliza o conteúdo de cartografia. Hoje nós vamos falar sobre os mapas temáticos e os gráficos, e na aula de quinta a gente vai ver tecnologias aliadas à cartografia, quais são as tecnologias que a gente utiliza hoje para a gente fazer os mapas, né, para a gente poder trabalhar, entender melhor o espaço geográfico, né? A gente vai falar sobre os satélites, fotografias aéreas, e nessa aula nós vamos ver os mapas temáticos, para que eles servem, os gráficos, que embora a gente ache que é uma coisa, é muito dado para se analisar, a gente vai ver que tem muita coisa relacionada ao nosso dia a dia que a gente está acostumado e a gente nem percebe. Vamos começar? Os mapas temáticos e os gráficos, eles representam com números e imagens diversos fenômenos socioespaciais do espaço geográfico, né? Então, para que isso serve? Para a gente poder prever certas ações que são necessárias para a gente poder tomar certas melhorias aí com relação a certas necessidades que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Então, ações planejadas por governo e os agentes sociais com relação aos serviços públicos, né? Às vezes nós temos áreas degradadas, né, florestas degradadas, e a gente quer melhorar aquilo, né, para a gente fazer um reflorestamento, uma recuperação de um solo que está sofrendo erosão, e a gente precisa mapear grandes áreas. Então, os mapas temáticos, né, e os gráficos, eles entram aí como dados de informação para que a gente possa saber qual a melhor medida tomar em relação ao espaço, né? Então, aqui nós temos que, representam com imagens e números os diversos fenômenos socioespaciais que acontecem no espaço geográfico, né? E a gente acha que é uma coisa muito difícil, mas são coisas que já estão bem no nosso dia a dia, como, por exemplo, a previsão do tempo, né? Aquele mapinha que todo dia passa lá no jornal, onde vai chover, onde vai fazer sol, onde está previsto uma tempestade de vento ou uma tempestade de chuva, um vendaval, o que seja, né? Aquilo ali é um mapa temático. Para quê? Para a gente poder saber como se proteger das condições climáticas, para a própria segurança das pessoas, né? Formas de relevo, aqueles mapas de relevo que nós vimos, produção e consumo de energia, taxa de desemprego, né? Então, ao longo dessa aula nós vamos ver vários exemplos de mapas temáticos que eles podem abordar diversos temas, né, para que a gente possa trabalhar com planejamento. Então, eu coloquei aqui uma definição do livro de Geografia Geral e do Brasil, né, da editora Ática, que é um livro muito bom, que ele fala o seguinte, gráficos e mapas são importantes para facilitar as ações planejadas por governos e outros agentes sociais sobre os serviços públicos, por exemplo, a produção agrícola, né, a organização de parques industriais. Então, vamos supor, se eu tenho um município, eu quero instalar um parque industrial, vamos supor, escolha de um município para a instalação de um determinado parque industrial. Eu preciso analisar o relevo, né? Eu preciso analisar onde estão as bacias hidrográficas, onde tem centro comercial mais próximo, as rodovias, se tem ferrovia. Então, todos esses dados eu vou analisar com o quê? Pelos mapas temáticos. E os gráficos, a mesma coisa. Eu posso utilizar os gráficos, às vezes, de índice de desenvolvimento social de cada região, né, arrecadação, tudo isso em gráficos para quê? Para eu analisar e para fazer os planejamentos, né? Acho que isso já ficou bem claro. Aqui, sistemas de transportes, bem como muitos outros aspectos que estruturam o espaço geográfico, né? As próprias fronteiras agrícolas, área de recuperação florestal, tudo isso, os mapas temáticos, eles vêm para auxiliar essas melhorias e modificações do espaço geográfico que a humanidade acaba fazendo. E aí,
A gente vai entrar numa perguntinha que eu sempre costumo colocar assim, pergunta-chave, né? Às vezes numa questão até ajuda. Às vezes a gente vai fazer uma questão de geografia ou história, né? Ou biologia, tudo vem ali aqueles gráficos para a gente analisar. E a gente sempre tem uma pergunta, né? O que esse mapa, o que esse gráfico está respondendo? O que esses dados estão me dizendo, né? Então, quando a gente pega um mapa, a gente sempre tem que perguntar para ele o que esse mapa está querendo me dizer, o que ele responde, porque todo mapa ele vai responder sobre os elementos que ali estão representados, né? De acordo com a necessidade de uso, de acordo com o uso que eu estou querendo fazer, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente observa o mapa é onde se localiza o determinado fenômeno que a gente está observando, né? E para essa pergunta, para a gente se localizar no espaço, a gente já viu, nós temos as redes de coordenadas que os mapas apresentam, né? Nós temos as rosas do vento, a latitude, a longitude, né? Tudo isso vai nos dar a localização, onde o fenômeno está sendo trabalhado e analisado. E a segunda pergunta é qual é o tamanho do fenômeno, qual é a grandeza, né? Qual é a escala, a própria pergunta, qual é a escala desse fenômeno? E para isso, a gente tem a escala, que a gente já viu, pode ser uma escala gráfica, uma escala numérica, né? Então, toda representação cartográfica tem uma escala. Então, quando a gente vê o mapa, a gente tem que fazer essas 3 perguntinhas. O que o mapa está me respondendo, o que ele quer me dizer, né? Onde se localiza determinado fenômeno e qual é o tamanho desse fenômeno. E para isso nós temos o tema do mapa, a escala do mapa e a localização pela rede de coordenadas. E aí a gente vai começar a observar agora, né? E é muito legal essa parte, a gente entendê-la bem direitinho, que os mapas eles vão muito mais do que esses apontamentos, né? Eles nos dizem sobre o aspecto da vida humana e a vida humana em sociedade, né? Por isso que a gente estudou o espaço geográfico, né? Também os aspectos sobre a vida natural, né? E dessa forma, eles podem representar em diferentes escalas geográficas esses elementos sociais e naturais de alguns modos. E a gente vai ver quais são esses modos, né? Nós temos, o modo qualitativo, né, que responde à pergunta o que, né? Então, o que esse mapa está cartografando, né? A qualidade no sentido do que está sendo analisado, qual é a qualidade desses elementos, mas não no sentido se é bom ou ruim, não, é o que está sendo analisado. Então, o modo qualitativo, então nós temos aqui, nós temos cidades, rios, indústria, seu mapa que está analisando climas, cultivos, né, e etc. Em diversos tipos de mapas. Então, o que esse mapa está representando? O que ele está mostrando ali? O que ele está analisando? Certo? Então, isso é o elemento qualitativo, tá? Qual é a qualidade do que se está analisando? E aí nós temos o quantitativo, né? Que elucida a dúvida sobre o quanto, né? Quanto, a quantidade do que se está analisando, né? Então eu tenho a população urbana, tamanho da cidade, né? O total de alguma produção, pode ser industrial, uma produção agrícola, né? Aqui, o que permite a comparação entre territórios diferentes, né? Está ligado à quantidade de elementos. Então, tudo que eu trato com quantidade, eu estou no fenômeno quantitativo. Então, vamos supor, um mapa para analisar a densidade demográfica é um aspecto quantitativo, porque eu quero saber a quantidade de pessoas que está ali, né? Qualitativo, o que está sendo analisado. Quantitativo, quanto daquilo está sendo analisado, certo? Vamos para o próximo, que a gente ainda tem mais alguns fenômenos para analisar. Então, continuando, nós temos agora o modo de classificação.
né, que eu tenho o registro de ordenação e hierarquias de um fenômeno, né, num determinado território, né? Então, quando nós vamos fazer mapas de hierarquias urbanas, né, quando nós vamos analisar assim, a hierarquia, vamos supor, da cidade de Belo Horizonte, quais as cidades que envoltam ali, que utilizam os serviços que estão na cidade de Belo Horizonte, né? Hierarquia urbana da cidade de São Paulo, quais são as cidades brasileiras que vão até São Paulo para utilizar dos serviços que ali são oferecidos, né? Aquelas cidadezinhas menores que vão que são maiores, que vão numa outra. Então, esse tipo de mapa, nós temos o que? Modo de classificação, né? Ordem de altitudes no mapa hipossométrico, né? Aquele mapa que por cores eu meço as altitudes, o território, né, o relevo. Então, isso é o que? De classificação, porque eu faço uma comparação de hierarquia. Eu tenho o mais alto e o mais baixo, né? E para que esses mapas servem? Por exemplo, no mapa hipossométrico, aqui eu até dei um exemplo, eu analiso áreas, por exemplo, onde estão suscetíveis a deslizamentos de terra em épocas de chuva, né? Eu consigo fazer previsões de desastres ambientais que podem acarretar na morte de pessoas, na destruição de cidades. Então, eu posso cercar onde é habitável, onde não é, certo? Vamos supor, dentro da arquitetura e da engenharia, a gente utiliza muito esses mapas de relevo para, vamos supor, onde tem encosta, porque dentro da norma técnica a gente tem um afastamento para se construir daquela área. Onde tem rio, onde tem bacia hidrográfica, a gente também tem que respeitar a lei. Então, servem para se construir regras para segurança, né? Então, todos esses, seja ele de qualitativo, quantitativo, de classificação, a gente vai ver o dinâmico agora, eles servem justamente para analisar dados, né? Então, eu tenho aqui, que esse de classificação, ele sempre está ligado a uma ordenação e hierarquização de dados, beleza? E o dinâmico, né? Nós temos aqui, o modo dinâmico, que ele mostra a variação de um fenômeno ao longo do tempo e a sua movimentação no espaço geográfico, né? Então, assim, são dados que são analisados que eles estão em constante mudança, né? O próprio nome já fala, dinâmico é algo que está sempre em movimento. Então, eu tenho fluxo de população no território, fluxo de mercadoria comercial internacional, eu tenho dados de migração e imigração, né? Mapas de clima, né? Onde eu tenho análise climatológica, né? De onde chove mais, onde chove menos. Para o quê? Para fazer justamente estudo de plantação, né? Então, os mapas de climas, eles são dinâmicos, então são todos aqueles dados que estão em constante movimento, né? E aqui, eu pus um resuminho para a gente entender o que é a cartografia temática e para que ela serve, Ela serve para que se compreenda melhor o funcionamento do espaço. Para quê? Com a finalidade de planejar com eficiência intervenções que podem ser feitas pelo poder público ou pelo poder privado, né? Por empresas privadas. Por quê? Porque elas ajudam a compreender melhor como se organizam os fenômenos socioespaciais, né? Como que se dão as características daquele ambiente que eu estou analisando, certo? Se ele vai ser favorável ou desfavorável de acordo com aquilo que eu quero fazer. Igual eu falei, se é a construção de um parque industrial, se vai ser uma área de manejo de terra, se vai ser uma área que vai ser favorecida a um certo tipo de plantação, ou se tem erosão, como que eu vou recuperar aquele solo. Então, tudo isso é feito por mapas temáticos, e não só na geografia física, né? Também para análise de dados humanos, sociais, né? Educação, né? Índice de alfabetização. A gente tem mapas que mostram desemprego. Então, todos esses dados são, né, em gráficos e mapas temáticos, certinho? Vamos lá para o próximo.
Agora eu trouxe para vocês aqui, né, exemplos de cartografias de mapas temáticos para a gente entender como que funciona. A gente vai ver vários fenômenos e vários elementos e como que a gente vai distinguir, né, o que está sendo analisado e aquelas perguntas, o que está sendo analisado, quanto está sendo analisado e onde está sendo analisado e se é dinâmico ou não. Então, ó, eu coloquei aqui o mapa, ó, da América do Sul, né, mineração e indústria. Então, eu tenho aqui que são fenômenos, ó, pontuais, que são aqueles que são a localização, posição de um determinado local, né, estabelecimento ou objeto no espaço. Então, eu tenho aqui, ó, pela legenda, né, lembra que o mapa tem que ter legenda, eu tenho pontos, porque eu quero saber sobre a mineração e a indústria, certo? Então, aqui, o que esse mapa está me mostrando? Né? Qual é o fenômeno qualitativo desse mapa? Eu tenho aqui, ó, diversidade e distribuição de recursos minerais, né, na América Latina. Por que é um fenômeno pontual? Porque eu tenho, ó, a localização ou a posição de um determinado local. Então, eu tenho aqui, ó, o pontinho da cidade de Belo Horizonte e eu tenho, ó, eu tenho aqui na legenda ferro. Então, eu tenho aqui extração de ferro. Aqui próximo de La Paz, ó, um quadradinho amarelinho, eu tenho, ó, extração de estanho, né? E se vocês observarem, eu tenho quadradinhos que são losangos, né? Que são maiores e outros menores. Então, isso me indica esses pontos que a região, ela não tem uma escala. Ela não tem uma escala de tamanho real. Mas eu consigo ver por esses pontos que tem lugares que são maiores e outros que são menores, né? Ó, tamanho relativo das reservas. Eu tenho que é o fenômeno quantitativo, porque eu não estou estabelecendo uma hierarquia. Se alguém ficar com dúvida e falar assim, mas por ser de tamanho, não seriam de classificação? Não, vai ser o quê? Quantitativo, porque eu não estou comparando, eu não estou colocando que a área de extração aqui em Porto Alegre, ó, perto de Porto Alegre, é maior do que aqui, ó, em Belo Horizonte. Eu não estou fazendo uma comparação, eu estou dando um tamanho relativo das extrações minerais, certo? Então, ó, eu tenho como fenômeno qualitativo a diversidade e distribuição de recursos minerais na América Latina, porque só a América Latina que está sendo trazida aqui no mapa, e com relação aos tamanhos, né, aos fenômenos pontuais, porque eu estou pontuando, né, eu tenho o fenômeno quantitativo. Lembrando que os fenômenos pontuais, eles são melhores representados por elementos na legenda, né, como figuras geométricas. Então, aqueles mapas que tem pontinho, bolinha, losango, né, eu tenho aqui, ó, uma barrinha de metal cinza representando chumbo, prata, né, eu tenho aqui, ó, petróleo, são pontos, né, então, por isso que é um fenômeno pontual, porque eu estou pontuando os locais daqueles elementos de ordem qualitativa. Certinho? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, eu já trouxe um fenômeno linear. O próprio nome já fala, né? Linear vem de linha, vem do que, ó? Elementos cujo comprimento é mais importante do que a largura. A gente vai ver a quantidade, digamos assim, entre aspas, né? Pela espessura da linha, né? Pela grossura, né? A grosso modo, dizendo assim. Então, os fenômenos lineares, a gente vai compreender como aqueles elementos que, igual eu falei, o comprimento é mais importante do que a largura. Então, a gente tem rodovias, hidrovias, oleodutos, redes de alta tensão, tudo que é linear no território. Então, ó, eu trouxe aqui o mapa da rede de tráfego ferroviário, ó, da França. Então, eu tenho que as linhas, né, que são mais
utilizadas, ou mais importantes, né, que o pessoal usa mais, as linhas principais, elas estão, ó, em espessura mais grossa, ó, tá vendo? E as linhas secundárias, né, que aqui, ó, de tráfego de trens, né, que é o número médio de trens por dia. Então, as que são menos, né, que tem menos trens, as que são menos utilizadas, aquelas linhas secundárias, ó, elas são clarinhas e mais finas. Então, ó, olha essa linha aqui, tá vendo? São as secundárias, são as que não são tão utilizadas. Agora, as principais, geralmente, ó, levando a capital Paris, ela ainda tá bem aqui no meio do mapa, no círculo bem destacado, são as mais grossas, né? E as cores são mais escuras. Então, ó, no fenômeno qualitativo, naquela pergunta em o que esse mapa está analisando, o que ele está trazendo para mim, eu tenho aqui, ó, diversidade de ferrovias na França, né? Porque é um mapa, ó, de rede de tráfego ferroviário, né? E como eu tenho linhas de espessuras e cores diferentes, eu tenho o fenômeno quantitativo, ó, porque ele mostra o fluxo de pessoas e serviços de maneira proporcional, certo? Não tem uma hierarquia de onde tem mais e onde tem menos. Eu tenho aqui, ó, uma quantidade. Ele só tá me falando a quantidade onde eu tenho mais e onde eu tenho menos, certo? Então, de ordem quantitativa, eu tenho os fluxos dos trens, certo? Porque eles vão me mostrar, né, onde eu tenho mais pessoas e serviços circulando de maneira proporcional. Por que maneira proporcional? Porque não está em escala, né? Essa largura aqui não corresponde à largura real que está lá na linha do trem, beleza? Vamos para o próximo exemplo. Agora, esse mapa que eu trouxe para vocês, ele é um mapa de densidade demográfica e as principais aglomerações urbanas, né? Então, nós vamos ver os fenômenos zonais, que são aqueles em que há distribuição superficial no território, né? E aí eles são representados por cores diferentes, achuras e alguns padrões. Achura é quando eu tenho, vamos supor que, ó, eu tenho um quadradinho, aí eu tenho ele todo riscadinho assim, ó. Isso aqui é uma achura, tá? Ou quando eu tenho aqueles mapas em que eu tenho um lugar que é quadradinho, o outro é umas bolinhas, aí eu tenho uma outra legenda que é cruzinho. Aqueles mapas de cultivo costumam muito usar achura, tá? Porque eu tenho assim, cultivo de algodão, aí eu tenho a achurinha riscada, tá? Então esses costumam ter esse tipo de legenda, isso aqui é uma achura, né? Então os fenômenos zonais são aqueles em que há distribuição superficial, né, sendo representado por cor, achura e alguns padrões. Os tipos climáticos, vegetação, igual eu falei aqui agora, reserva indígena, compartimentação do relevo são exemplos de fenômenos zonais. E aí, ó, esse mapa de densidade demográfica e as principais aglomerações urbanas, a gente consegue ver isso na prática, né? Então, ó, respondendo a pergunta o que esse mapa está me mostrando, o que ele está me respondendo, né? Como fenômeno qualitativo, eu tenho cidades ou regiões metropolitanas na América Latina, né? Onde? Na América Latina, porque eu só tenho a América Latina sendo trazida neste mapa. Aí eu tenho no quantitativo, né? O quanto, qual é o tamanho disso? O tamanho de suas populações, certo? Então, o fenômeno quantitativo, quanto mais forte a cor, maior é a população e o tamanho dos círculos, que eu estou analisando aqui, ó. Então, aqui em termos de Brasil, a gente vai pegar aqui no Sudeste, ó, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, ó, ao tamanho das bolinhas, né? Aqui no Nordeste, ó, as capitais. Então, eu tenho Salvador, Recife, ó, Fortaleza. As bolinhas nas capitais já são maiores e eu tenho as cores mais fortes, né? Se eu for pegar aqui, né, no resto da América, ó, Santiago, aqui já tá vermelhinho.
Ó, na Argentina, aqui, Buenos Aires, olha a bolinha grande. Então, são as áreas onde eu tenho aglomerações com mais de 5 milhões de habitantes. Então, onde eu tenho muitas pessoas, eu tenho muitos habitantes. Então, ó, isso é um dado quantitativo. Ah, mas por que que esse não é de classificação? Porque eu não coloquei esses dados de uma forma de hierarquia. Então, se tiver em hierarquia, eu tenho aquele de classificação. Como eu não estou hierarquizando nada, eu não estou pondo ordem, nada, só estou mostrando onde tem mais e onde tem menos, é quantitativo, certinho? E aqui, no próximo exemplo, né, ainda em fenômenos zonais, também podem ter cores sem que elas, acabei de falar, sem que elas estejam em uma hierarquia. Então, aqui nesse aqui, eu tenho um fenômeno zonal, embora eu tenha falado que não há uma ordem, né, que ele colocou assim, uma cidade tem mais que a outra, eu tenho uma hierarquia nas cores, certo? Então, as cores, elas vão mostrar onde é mais denso e onde é menos denso. E eu posso ter um zonal sem que haja essa hierarquia de cores, tá? Como, por exemplo, os mapas de tipos climáticos, que às vezes a gente coloca tudo colorido, né? Ah, onde tem clima tropical é uma cor, onde é clima onde é clima polar eu tenho outra cor, e aí eu tenho as cores totalmente diferentes para indicar onde são as zonas, né? E, além disso, cidades ou regiões metropolitanas podem sim também ser representadas por pontos. Então, não necessariamente vai ser um fenômeno pontual, tá? Ah, mas tá ficando muito complicado. Não tem problema, gente, porque vocês vão sempre bater o olho no mapa e vocês já vão entender aquilo que ele quer passar, principalmente quando vocês lerem o título e o comando da questão lá na prova, tá? Então, fiquem bem tranquilos com relação a isso. Então, aqui, ó, fenômeno qualitativo. O que esse mapa está me mostrando? Hierarquia urbana. Então, agora sim eu tenho uma hierarquia urbana, ó. Eu tenho uma metrópole global, então, ó, um quadradinho maior. Rio de Janeiro, São Paulo. Né? O que é uma metrópole global? Que eu tenho conexão de serviços, né, sendo trocadas com metrópoles e cidades internacionais. Então, eu tenho São Paulo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, porque eu li Curitiba aqui. Aqui nas metrópoles nacionais, ó, eu tenho já Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, que são, ó, Recife, ó, Fortaleza, que são aquelas capitais, ó, Salvador, que elas têm uma influência muito regional, né? Então, todas aquela população daquelas outras cidades ali em volta vão até aquela capital, caso elas precisem de algum serviço que na cidade delas ou na região não é oferecido. Então, né, igual eu sou de Caratinga. Lá em Caratinga a gente ia muito ou para Belo Horizonte, porque como é uma cidade que tem que está ali quase na divisa do Espírito Santo com Minas, Rio, a gente tem uma proximidade ali de Vitória. Então tem gente que vai muito para Belo Horizonte, tem gente que vai resolver tudo em Vitória, tem gente que prefere ir para o Rio e até mesmo São Paulo. Então essas são as cidades ali que a gente sempre procura quando não acha algum serviço ali na nossa, né, um tratamento de saúde melhor, né, uma universidade, igual Caratinga não tem faculdade federal. Então, geralmente, quando a gente está nessa época de estudar, a gente vai fazer vestibular ali onde é mais perto. Então, é Belo Horizonte, Juiz de Fora, Viçosa, Teófilo Otoni, né, que agora tem a federal lá, Governador Valadares, tem um braço da UFJF. Então é isso, essas influências, igual faculdade é um tipo de serviço que as pessoas procuram fora, né? Então isso também pode ter um mapa de hierarquia, entenderam? Né? E aí a gente tem, ó, esse tipo de fenômeno que é o fenômeno ordenado.
né? Tamanho da população, infraestrutura de comércios e serviços, influência na rede de comércio local, nacional, mundial. Então, tudo que tem uma ordem entra como, fenômeno ordenado. Entenderam? Vamos para o próximo agora. E esse exemplo, né? Agora nós vamos entrar nos fenômenos dinâmicos, que foram aqueles que eu falei que variam ao longo do ano e se movimentam no espaço, né? Os mais conhecidos, que a gente trabalha mais, são aqueles que mostram o fluxo de pessoas e de mercadorias em diversas escalas geográficas. Então, eu trouxe um mapa das principais rotas do transporte de petróleo no mundo, né? E então, eu tenho aqui as principais regiões exportadoras, tendo esse círculo, e eu tenho as setinhas representando as rotas, de onde que elas vão de onde que elas saem para onde que elas vão, ou seja, quem que está exportando e quem que está importando. Então, fenômeno qualitativo, o que aquele mapa está me mostrando? Rotas de petróleo, né? E de fenômeno quantitativo, eu tenho a espessura e os círculos. Desculpa. Por quê? A espessura da seta não está em escala, mas ela está proporcionalmente ligada ao fluxo e ao volume de petróleo que está sendo exportado daquele país. Então, eu tenho aqui, ex-repúblicas soviéticas. Ela está aqui, nesse círculo grande, ou seja, em milhões de toneladas, ela exporta 497,7 milhões de toneladas, tá vindo para onde? Para a Europa, certo? Olha o tamanho da seta, tá, gente? Esse é o mapa de 2015. A gente tem aqui o Oriente Médio como o maior exportador. Vejam quantas setinhas saem do Oriente Médio. Então, a gente tem as setas mais grossas para os principais importadores de petróleo do Oriente Médio. A gente tem aqui, Japão, né, no caso em 2015, China, Índia, a Oceania aqui, né, nas ilhas. Não tá na Oceania não, tá aqui nas ilhas, os países da Ásia do Pacífico. Temos aqui, na África, Estados Unidos e, vamos ver se tem mais setinha, Europa também importa do Oriente Médio, ou seja, os principais exportadores e os principais importadores. E as setas nós temos proporcionalmente mostrando a quantidade de milhões de toneladas de petróleo que circulou no mundo, certo? E para fechar os exemplos, nós trouxemos também a anamorfose, né? Que é um mapa que ele é mais um cartograma do que um mapa, porque ele é todo modificado, ele não tem uma forma fidedigna ao real, né? Então, nós não temos proporções de acordo com o território, nós temos proporções ligadas, né, à importância ou peso do que se está estudando, né? No caso desse mapa, dinâmica da população em 2030, né? É uma estimativa, tá, gente? Por isso que tem o asterisco ali, Então, não há escala cartográfica e nem fidelidade nas formas territoriais, né? E é mais fácil de perceber a importância de participação, no caso aqui de cada país, no fenômeno representado. Então, olha só, se é uma dinâmica da população, uma estimativa da população em 2030, nós temos que as formas de quadrados, em milhões de habitantes, então os quadradinhos indicam os milhões de habitantes que eu vou ter, e as cores, a taxa de crescimento demográfico anual no período dos anos 2000 a 2030 em %. Então, olha só a Índia, né? Então, a Índia aqui, tá com 1,5, né? Tá com 1,5% a 2, então tem 1,5% a 2% de taxa de crescimento de 2000 a 2030, né? E um quadrado gigantesco. Então, eu tenho aqui,
que a população da Índia em 2030 vai ser mais ou menos, estimada em 100 milhões de habitantes, com essa taxa de crescimento aqui. Peraí, olhei errado, não é esse tom de laranja não, é esse tomzinho aqui, de 1 a 1,5% ao ano. Então, vejam como que é tranquilo analisar esse mapa, né, essa anamorfose. Por que chama anamorfose? Esse prefixo A significa que não há morfose, está ligado à forma, então não tem uma forma que corresponde à forma do território, tá? É bem tranquilo de entender essas anamorfoses. Vocês com certeza já devem ter topado com vários mapas de anamorfose ao longo das provas. Eu vou ver se eu gravo uma aula de questões e aí eu trago esses mapas para vocês, tá? Então, esses daqui foram os exemplos de mapas. Agora nós vamos ver os gráficos. Então, vamos entender o que é um gráfico, né? O gráfico, ele estabelece relações entre informações da realidade que podem ser expressas numericamente. Mas por que a canetinha não quer funcionar? Voltou. Que podem ser expressas numericamente. Então, há diversos tipos de gráfico. Eu trouxe exemplos para a gente ver como que funciona cada um, né? E ele é bem mais simples da gente analisar os dados do que se usar tabelas, né? Então, eu coloquei aqui o gráfico dos jogos de celular que foram top, né, no ano de 2021, do dia 1º de janeiro ao dia 14 de 2021, os jogos de celulares que mais arrecadaram em dólares, né? No caso aqui, bilhões de dólares. Então, a gente tem aqui, quem mais faturou foi esse PUBG Mobile. Esse eu nunca joguei, Battleground. Nunca joguei esse jogo. Eu confesso que eu jogo muito Pokémon Unite, né? Pokémon Go eu não jogo, Candy Crush eu já passei da fase. Kings of Honor, arrecadou 2,8 bilhões de reais. Então, eu tenho aqui, sempre os gráficos eu tenho dois dados. Então, eu tenho aqui, os dados em dólares, né? E os jogos. Então, quantos dólares cada um arrecadou nesse período de tempo. Então, os gráficos, eles sempre vão me dar dois dados e aí eu vou conseguir fazer uma análise com esses dois dados, certo? Muito tranquilo. Então, eu coloquei o René Descartes, né? Que ele que fez o sistema de coordenada cartesiana, que eu tenho o eixo X, vamos lá lembrar, tem aqui o eixo X e o eixo Y, ou Y, né? E eu tenho o eixo X sendo das abscissas e o eixo Y sendo da ordenada a partir da origem, né? E esses gráficos eu sempre tenho que cada par de X e Y eu tenho um ponto P sendo definido. E é isso que a gente vai analisar no gráfico, tá? René Descartes, qual é? E a gente tem aqui como que é elaborado, né? Como que são elaborados esses gráficos cartesianos, que além de linhas, a gente pode utilizar as barras, né? Ou colunas. No caso aqui, a gente tem o climograma. Quando a gente for estudar os climas lá na frente, a gente vai aprender como que ler esse climograma bem certinho, tá? É bem tranquilo, tem várias questões com climogramas também pra gente treinar, né? E você vai ver que ele vai passar várias informações, né? Porque o climograma aqui no caso, né, como exemplo, ele combina, né? Eu tenho a combinação da linha, eu tenho essa linha aqui de gráfico, e eu tenho as colunas também me indicando. E o que ele me indica? A precipitação em milímetros e a temperatura. E aqui eu tenho ainda os meses do ano, né? Então, eu tenho 3 dados que eu posso analisar nesse tipo de gráfico, né? No climograma, as colunas expressam a quantidade de chuva de cada mês, mensurada em milímetros, né?
E os valores, que são os valores aqui à esquerda. E a linha mostra a variação da temperatura média em graus Celsius. Ó, eu tenho aqui. E os meses ao longo do ano, né? Que são esses valores da direita. Então, a gente vai aprender a ler os climogramas lá na frente, fiquem tranquilos. Mas só para vocês entenderem que os gráficos podem combinar esses elementos visuais, né? De linha, coluna, para a gente poder fazer a leitura mais tranquilo aí. Certinho? Então, vamos embora. Então, ó, como primeiro exemplo, eu trouxe os mapas que podem ser expressos por meio de colunas e barras, né? Não necessariamente eu tenho aqui, né, para quem tiver um pouquinho aí ainda de dificuldade com o plano cartesiano, não necessariamente eu tenho que ter só valores positivos. Um gráfico, ele também pode me dar, ó, os valores negativos, né? Então, eu tenho aqui o zero, ó, aqui eu tenho a ordenada x, ó, xy, eu tenho a abscissa do x, e aqui eu tenho os valores negativos, e eu tenho aqui, ó, as colunas me mostrando os dados que eu preciso analisar, né? Então, aqui no gráfico de inflação, ó, vamos supor, eu tenho, ó, aqui em junho, eu tenho um valor negativo, certo? E aqui, os valores positivos, ó, ao longo do ano, certo? E eu tenho também que os gráficos, eles podem ser em barra, ó, eles podem analisar os dados nessa posição. Então, não necessariamente um gráfico, ele tem que estar dessa maneira ordenada aqui. Eu posso ter um gráfico me passando dados em barras. Então, sempre vai ser a critério do que for necessário ser passado, certo? E nós temos também, ó, os gráficos de setores, que são aqueles gráficos que a gente chama de pizza, certo? Lembrando que esses gráficos de setores, a gente sempre vai ter o ângulo proporcional, ó, o ângulo ele vai ser proporcional ao dado das porcentagens, certo? E aqui é o rótulo que a gente chama de rótulo dos dados. Eu sempre vou ter o formato circular. Aqui é o título do gráfico e a legenda com os tipos de dados representados que pertencem a uma única categoria. Então, o que isso quer dizer? Então, ó, concluintes por área do conhecimento. Então, eu tenho que num gráfico de setores, todos os dados que estão sendo analisados, eles sempre vão estar na mesma categoria. Então, vamos supor, é igual aqueles gráficozinhos lá de exercício de análise combinatória. Ah, eu tenho que, ó, de análise combinatória de lógica, eu acho que é análise combinatória, sou péssima de matemática, não me cobrem isso, pelo amor de Deus. Então, vamos supor, numa escola, eu tenho que 50% dos alunos fazem inglês, 20% fazem francês, os outros 20% fazem alemão e 10% não estudam. Tananana. Então, sempre são estudantes o que está sendo analisado. Então, tudo no gráfico de setor, eu tenho que o que está sendo analisado, né, é a mesma categoria. E eu tenho que esse ângulo sempre vai ser proporcional a porcentagem representada relativo àquele ângulo, né? E como que eu faço para calcular? Bom, eu tenho que a soma de todos os valores representados no gráfico tem que dar 100%. Então, eu tenho aqui, ó, né, os concluintes por área do conhecimento. Então, eu tenho aqui 47,37, 16,86%. Eu tenho que somar todas essas porcentagens e elas têm que dar um valor de 100%. E 100%, né, o círculo todo completo equivale a 360 graus. Se eu quero descobrir a porcentagem ou o ângulo correspondente a um determinado valor, eu tenho que cada porcentagem dessa vai corresponder a um x graus. Então, é só montar a regra de 3,
tá? Eu não vou focar muito nisso, porque esse aqui já vai entrar muito lá na área da matemática. O que a gente tem que entender aqui na geografia é só como se analisa um gráfico de setor e o que ele representa, como que ele é assim, não como que ele é feito, né? Mas por que ele é feito, né? Saber ler esses dados na hora de um exercício, e é isso que é o nosso foco, tá? Então a gente vai ter várias coisas dentro da geografia que também vão utilizar esse tipo de gráfico, certo? Os outros gráficos que eu já mostrei, eles são os mais utilizados no dia a dia e são os mais cobrados na prova. Entretanto, eu já vi esse gráfico que a gente conhece como gráfico polar, que ele já caiu em alguns exercícios da prova do Enem. Então, por isso que eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender como que ele funciona, tá? Mas tem exercício sobre uma questão sobre que caiu um gráfico desse, tá? E mais para frente eu posso mostrar numa outra aula. Esse gráfico polar, ele é baseado na representação polar ou trigonométrica dos pontos num plano. Então, eu tenho que esses pontinhos que ele vai formando aqui para mim, eles são os dados, né, os pontos que eu tenho analisado, né? E ele é ideal para mostrar séries que apresentam determinada periodicidade, né, como o consumo de energia elétrica do ano ao mês, né? Aqui no caso, ele mostrou índices da inflação, então coisas que eu tenho ao longo do ano muita alternância. Então, ele colocou aqui para mim os valores, cada linha dessa é um valor, até o centro, e os meses, cada vértice, e aí eu tracei os pontos, né, no valor de cada mês, e aí eu tenho essa figura formada aqui que corresponde ao consumo anual. Então, ó, nesse gráfico polar, os valores de cada mês foram ligados com uma linha e a figura que surgiu colorida para facilitar a visualização. Então, esse aqui vamos supor, no caso, né, eu falei de consumo, porque eu fiquei com o gráfico de consumo de energia elétrica, mas aqui no caso é de inflação. Então, eu tenho que isso aqui, né, é a inflação. Esse gráfico não costuma cair com frequência em provas, tá? Porque ele é um gráfico mais difícil um pouquinho do que os outros de você parar e fazer análise do que ele tá mostrando. Mas eu já vi, então eu repito que depois a gente pode fazer exercícios de gráficos e aí eu trago exercícios que tem esse gráfico polar, beleza? E esse foi, né, o nosso último gráfico. Achei que eu tivesse colocado mais, mas eu achei que ia ficar muito, né? Já foi. Então é isso, gente. Gráficos não é um assunto muito complicado, é mais a gente saber ler o que está sendo passado ali e sempre fiquem com aquelas dicas que eu dei de perguntar o que está sendo mostrado, a quantidade do que está sendo mostrado, se tem uma hierarquia comparativa ou não e se é um fenômeno dinâmico ou não. Quando a gente analisa essas coisinhas, a gente já entende o que o gráfico ou o mapa está mostrando pra gente, a gente já consegue ficar tranquilinha na hora da prova e na hora das questões, certinho? Qualquer dúvida, postem nos comentários, lembra de dar aquele like para apoiar o nosso trabalho aqui. Eu terminei essa aulinha, espero que vocês tenham gostado, entendido o assunto. Quinta-feira a gente vem com o último tema de cartografia, para que semana que vem a gente comece a playlist de geografia física, beleza? Um grande beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui e fui!